Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Meu nome é professora Cleusa, professora da turma de EPICAR. Estamos aqui para comentar a prova que aconteceu no dia 7/7. Portanto, vamos fazer a correção da prova e vamos tirar algumas dúvidas. Só para falar para vocês que 16 questões que caíram da prova, uma é de gramática, o resto são questões de interpretação de texto. Para vocês verem como interpretação de texto, nós temos cada vez mais que estar preparados para essas provas. Então vamos fazer uma análise da prova para ver como aconteceu, quais os erros que nós cometemos, o que foi que nós erramos. Foram 3 textos, então nós vamos ler os 3 textos e vamos fazer as correções das questões. Aqui eu fiz algumas anotações, eu vou passar para vocês. Primeiramente, então, vamos ler o texto. Cadê o papel carbono? Outro dia, tive saudade do papel carbono. E tive saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. E tive saudade de quando, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Os mais jovens não sabem nem o que é papel carbono ou mimeógrafo a álcool. Mas tive saudade deles, ou melhor, de um tempo em que eu não dependia eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas. Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Eu sabia abrir uma torneira e fazê-la jorrar água. Hoje, tomar um banho é uma peripécia tecnológica. Hoje, até para tomar um elevador, tenho que inserir um cartão eletrônico para ele se mover. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas para quem não precisa ir fundo nos assuntos. Mas muita coisa me intriga. Por que cada aparelho de televisão de cada casa, de cada hotel, tem um controle remoto diferente e a gente não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém? Olha, tanta tecnologia! Mas além de não terem descoberto como curar uma simples gripe, os elevadores dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão de como assinalar no mostrador que letra deve indicar a portaria. Será necessário uma medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética? Outro dia, li que houve uma reunião em Baku, lá no Azerbaijão, congregando cérebros notáveis para decifrarem nosso presente e nosso futuro, pois Jean Baudrillard andou dizendo, com aquela facilidade que os franceses têm para fazer frases que parecem filosóficas, que o que caracteriza essa época que está vindo por aí é que o homem, leia-se corretamente homens e mulheres, ou seja, o ser humano, foi descartado pela máquina. Isso a gente já sabe quando tenta ligar para uma firma qualquer e uma voz eletrônica fica mandando a gente discar isto e aquilo e volta tudo a zero e não obtemos a informação necessária. Deste modo, estão se cumprindo 2 vaticínios. O primeiro era de um vate mesmo, Vinícius de Moraes, que naquele poema Dia da Criação, fazendo considerações irônicas sobre o dia de sábado e os desígnios divinos, diz: na verdade, o homem não era necessário. É isto, já não somos necessários. E a outra frase metida nessa encrenca é aquela da Bíblia que dizia que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso foi antigamente, pois achávamos que a máquina havia sido feita para o homem. Mas Baudrillard, as companhias aéreas e as telefônicas, mais os servidores de informática, nos convenceram de que o homem é que foi feito para a máquina. Ao telefone só se fala com máquinas e algumas empresas. Esses servidores de informática nem seus telefones disponibilizam. Estou, por exemplo, há 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. E lá não tem Vivalma. Só fantasmas eletrônicos sem rosto e sem voz. Uma pergunta indiscreta. Quanto tempo diariamente você está gastando com e-mails? Quanto
tanto tempo para apagar o lixo e responder bobagens? Faça a conta. Some. Drummond certa vez escreveu: ao telefone perdeste muito tempo de semear. Ele é porque não conheceu a internet, que tanto quanto o celular, usada desregradamente, é a grande sorvedora de tempo da pós-modernidade. Por estas e por outras é que estou pensando seriamente em voltar às cartas, quem sabe ao pergaminho. E a primeira medida é reencontrar o papel carbono. Cadê meu papel carbono? Então vocês viram que é um texto grande para vocês fazerem a interpretação. E vamos às questões de interpretação. Então, primeira questão. Após a leitura atenta do texto, é correto afirmar que... O que esse texto está falando? O texto aborda a dependência humana das máquinas. Então a pergunta é correto afirmar que a tecnologia da modernidade não é tão eficiente quanto parece? Por isso a conclusão de que o homem é que foi feito para a máquina, e não o contrário como se acreditava. Aqui está tendo uma contradição. Está dizendo que a tecnologia da modernidade não é tão eficiente. Ela é eficiente. Portanto, não é essa a questão que eu vou responder. Número 2. O saudosismo do locutor se justifica em virtude da sua constatação de que o ser humano foi descartado pela máquina. Dessa forma, ele terá de voltar aos equipamentos do passado. Foi dito isso? Que ele terá de voltar aos equipamentos do passado? Não está sendo dito isso. Letra C. A questão diz... A tecnologia, embora tenha avançado em muitos setores, como por exemplo nos utensílios dos hotéis, na comunicação, ainda não foi capaz de conduzir a humanidade para a cura de doenças? Está dizendo, embora tenha avançado em muitos setores, como por exemplo nos utensílios de hotéis? Não, tanto é que foi feita uma crítica, que isso não foi dito no texto. Então, a tecnologia, embora tenha avançado nos utensílios dos hotéis, não, ela não avançou. Em algumas coisas, ela não avançou. Então, não é a letra C. Letra D. O ser humano, na modernidade, independente de sua vontade, está atrelado às máquinas, já que várias de suas atividades diárias estão intrinsecamente ligadas a elas? Sim. Então, número 1, questão D. Essa é a minha resposta. Questão 2. Assinale a alternativa que possui informações incorretas relacionadas a aspectos discursivos e gramaticais. Questão 2. O texto possui um tom sério, uma vez que se articula em torno de um tema contemporâneo de interesse geral. Ele tem um tom sério em torno de um tema contemporâneo de interesse geral e um tom sério? Não, ele não tem um tom sério. Ele tem um tom leve, coloquial, comunicativo, construindo uma relação próxima ao leitor. Portanto, errada é a letra A. Por quê? A letra B. A construção do título é pertinente ao propósito comunicativo do texto, pois anuncia seu texto descontraído e irreverente. Correto. O emprego de estruturas próprias de diálogos é coerente com a proposta do texto, já que constrói uma relação mais próxima com o leitor? Sim, verdade. Ele conversa com o leitor. A utilização de repetições ao longo do texto é recurso adequado, levando-se em conta o grau de informalidade? Sim, é um texto informal. Portanto, incorreta, letra A. Questão 2. Questão 3. Diz o seguinte: no texto, o escritor faz a seguinte afirmação: ao telefone só se fala com máquinas, e algumas empresas nem seus telefones disponibilizam. A frieza e a solidão do mundo pós-moderno também podem ser vistas na seguinte citação. Aqui ele está pedindo assim, onde mostra, qual a questão mostra a frieza e a solidão do mundo pós-moderno também pode ser vista em qual delas? Estou ferido, desapontado, cansado. Não procuro teto, mas eu procuro o quê? Calor humano. O coração do homem está vazio. Então, quando eu falo de frieza e solidão no mundo pós-moderno, eu tenho aqui: o coração do homem está vazio.
Então, eu estou ferido, estou desapontado, estou cansado. O que eu procuro? Calor humano. Então, esta aqui é a minha resposta. Letra B. A arte desafia a tecnologia inspira a arte? Não. Não estou falando de frieza e solidão do mundo aqui. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Não, estou falando de consumismo. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Também não. Questão 4. Em relação à composição e estrutura linguística do texto, é correto afirmar. O que é correto afirmar aqui? A repetição da expressão "e tive" no primeiro parágrafo constitui um recurso para denotar a sequenciação dos fatos reforçados pela presença de expressões com sentido conotativo. Aqui o sentido é conotativo. Conotativo aqui, o sentido eu tenho só no primeiro parágrafo. Depois eu tenho denotativo. O que é conotativo e o que é denotativo? Conotativo é sentido figurado. Denotativo é sentido real, próprio. Então, somente no primeiro. Não vou marcar a letra A. Letra B. A citação de escritores e poetas como Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Drummond, além de servir como argumento de autoridade, indica que se trata de um texto de caráter literário. Ah, só porque eu citei escritores e poetas, então eu estou falando de um caráter literário? Não, está errado. Os comentários entre parênteses da linha 16 e 17 e 36 a 39 servem para estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, indicando opiniões de locutor em relação ao que ele disse anteriormente? Aqui não. Na linha 16 e 17, não. Eu só tenho aqui comentários, isso não serve para estabelecer um diálogo direto. É somente um comentário aqui no primeiro parênteses. Então, não está correta a letra C. Letra D. A linguagem do texto é informal e bastante coloquial? Sim, a gente viu na questão anterior. Já que, em muitos momentos, há o descumprimento da norma gramatical padrão, como se comprova na última linha do texto. Por que na última linha do texto? Cadê? O que ele diz na última linha do texto? Ele fala, cadê meu papel carbono? Ele se preocupou com o hífen aqui? Não. O título tem hífen. Na última linha do texto, ele não colocou. Então aqui, comprova o quê? O descumprimento da norma gramatical padrão, como se comprova na última linha do texto. Correto, é letra D que eu vou marcar. Próxima questão. Questão 5. Dentre os trechos transcritos a seguir, assinale a alternativa em que o vocábulo grifado não foi empregado com a finalidade de enfatizar a posição crítica do autor do texto. Hoje, até para tomar um elevador, tem que inserir um cartão eletrônico para ele se mover até A. Aqui, a posição crítica do autor, A. Não terem descoberto como curar uma simples gripe, A. Crítica aqui, sim, uma simples gripe, não conseguiram descobrir ainda como curar. Ao telefone, só se fala com máquina somente, há uma crítica aqui, com certeza. Permite-me, eventual e concreto leitor, lhe fazer uma pergunta indiscreta? Aqui uma pergunta direta, ele está falando com seu interlocutor. Aqui não tem crítica nenhuma. Portanto, questão 5, letra D é a resposta. Questão 6. Assinale a alternativa cuja análise envolvendo figuras de linguagem está incorreta. Questão 6. Qual a questão incorreta? Em A. Os elevadores dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão. A atribuição de uma ação a um objeto caracteriza-se como uma personificação? Sim, personificação ou prosopopeia. Que figura de linguagem é essa? É quando eu dou vida a seres inanimados. Então, aqui está correta, eu não vou marcar. Letra B. Em andou dizendo, o verbo andar é um eufemismo que foi utilizado para suavizar a ideia expressa na locução. Quando eu falo andou dizendo, eu estou usando um eufemismo. O que é eufemismo? Que figura de linguagem é essa? Eufemismo é quando eu quero abrandar algo que eu vou dizer. Então eu vou dizer, por exemplo, faltou com a verdade,
ao invés de dizer ele mentiu. Então aqui, estou dizendo uma linguagem que eu uso no dia a dia. É um eufemismo? Não. Está pedindo a incorreta, então é letra B. Letra C. O vocativo eventual e concreto leitor, em termos literários, corresponde a uma apóstrofe. O que é apóstrofe? É a mesma coisa que vocativo. Quando eu chamo alguém para a conversa, é o chamamento. Correto. A ocorrência da expressão anafórica outro dia, da linha 1 e 28, confere a ideia de casualidade às ações subsequentes. Outro dia é anafórico. O que é um elemento anafórico e catafórico? Catafórico é quando eu vou dizer, anafórico é quando eu já disse. Eu falei outro dia, daí eu falo outro dia de novo. É um elemento anafórico? Com certeza. Portanto, 6, questão B. 7. Observando trechos do texto, percebe-se que o uso coloquial da linguagem não está presente em. Quando eu falo, letra B, a gente, é coloquial? É. Cadê? É coloquial? É. Olha, tanta tecnologia, é coloquial? Sim, também. Agora, viva alma é na língua culta. Portanto, 7 é letra A. Questão 8. Assinale a alternativa em que a alteração proposta para o termo em destaque está de acordo com a norma padrão da língua. Letra A. Estou há 4 meses tentando falar com alguém no Hotmail. Tem. Eu posso trocar o verbo haver, que é no sentido de ocorrer, existir por tem? Não. Isso a gente usa na língua coloquial. Na língua culta não é possível. Então não vou marcar a letra A. Permita-me, eventual e concreto leitor, me permita, eu posso na língua culta começar uma oração com pronome pessoal oblíquo? Jamais. Então não é língua culta. A gente não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém. A gente não os consegue usar. Consegue usar, eu tenho uma locução verbal. Aqui eu estou transferindo. A gente não os consegue usar. Quando eu tenho uma locução verbal, aqui eu tenho verbo auxiliar mais verbo no infinitivo, eu posso usar o pronome pessoal como próclise ou como mesóclise. Eu posso dizer a gente não os consegue usar ou a gente não consegue usá-los desta forma. As duas formas estão corretas. Certinho. Será necessária... Questão 8. Está pedindo a correta. Então, correta, letra C. Será necessária uma medida provisória do presidente. Do presidente será necessária uma medida. Não, uma medida, eu estou determinando, uma medida será verbo de ligação mais predicativo ou adjetivo na análise morfológica. Quando eu tenho um determinante, eu tenho que concordar. Uma medida será necessária. Portanto, 8, questão, letra C é a correta. Questão 9. Nas alternativas abaixo, a substituição da palavra original em destaque por outra de sentido semelhante, apontada entre parênteses, está correta em. Letra A. Permita-me, eventual e concreto leitor, e fazer uma pergunta indiscreta. Eventual e assíduo tem sentidos semelhantes? Não. Assíduo é sempre, eventual de vez em quando. Então, não é a letra A. Outro dia, li que houve uma reunião em Baku, lá no Azerbaijão, consagrando cérebros notáveis. Congregando quer dizer o quê? Unindo. E consagrando é investir-se de caráter ou função sagrada. É a mesma coisa? Não. Letra C. Hoje tomar um banho é uma peripécia. Peripécia é uma aventura. Então, é a mesma coisa que dizer é uma vantagem? Não. Deste modo,
estão se cumprindo dois vaticínios. O primeiro era de um vate. O que é vate? É poeta? Sim, é poeta, é vidente. Eu posso dizer que vate é um poeta, é um vidente. Correto. Então, é letra D, a resposta correta. Vamos para o texto 2. Texto 2, ladainha. Por que o raciocínio, os músculos, os ossos, a automação, ósseo dourado, o cérebro eletrônico, um músculo mecânico mais fáceis que um sorriso? Por que o coração? O de metal não tornará o homem mais cordial, dando-lhe um ritmo extracorporal? Por que levantar o braço para colher o fruto, a máquina o fará por nós? Por que labutar no campo, na cidade? A máquina o fará por nós. Por que pensar, imaginar? A máquina o fará por nós. Por que fazer um poema? A máquina o fará por nós. Por que subir a escada de Jacó? A máquina o fará por nós. Ó máquina, orai por nós. Vamos ver. 10. A máquina substitui vários trabalhos feitos pelo homem. Mesmo o ofício do artista da palavra pode ser substituído por algum aparelho. Assinale a alternativa em cujo trecho se verifica essa queixa. Então, está pedindo aqui. Onde está, qual é a alternativa que mostra a queixa acerca da substituição do homem pela máquina? Onde nós temos? Olhem a letra C. Por que fazer um poema? A máquina fará por nós. As outras não respondem essa questão. Por que o coração, o de metal, não tornará o homem mais cordial? Por que labutar no campo, na cidade? A máquina o fará por nós. Por que subir a escada de Jacó? A máquina o fará por nós. Então, o que a banca está pedindo aqui na questão 10? Ela está pedindo qual alternativa que mostra a queixa sobre a substituição do homem pela máquina. Por que fazer um poema? A máquina o fará por nós. Então 10 é letra C, a resposta correta. 11. Analise as afirmativas feitas em relação à composição e interpretação do texto 2. Está pedindo quais estão corretas, quais são as questões corretas aqui. Então diz assim: o texto pode ser dividido em duas partes. A primeira representa dúvidas do homem moderno em relação a si mesmo. Sim. A segunda, a sua impotência para respondê-las, que o leva a um comportamento subalterno marcado pela ladainha em louvor à máquina. Correto? Sim. Correto. Então, número 1 entra. Número 2. A máquina é criticamente equiparada a um Deus, já que é capaz de fazer tudo para e pelo homem, e dessa forma é reverenciada através de uma oração, como se fosse uma divindade. Sim, no texto ele fala, ó máquina, orai por nós, é considerado como uma divindade. Entra número 2. Número 3. O texto é marcado por uma contraposição entre homem e máquina, tendo esta a supremacia sobre aquele, tanto que o faz desprezar-se a si mesmo e orar por ela. Correto? Está no texto. A terceira estrofe do poema é constituída por meio de uma gradação que representa as atividades humanas substituídas pela máquina, desde as mais simples até as mais apuradas. Correto? Também está no texto. Portanto, as corretas, letra A que não está aqui, mas é 1, 2, 3 e 4. Essa é a resposta correta. Questão 12. Sobre o emprego de pronomes no texto 2, é correto afirmar que, vejam, única questão de gramática. O resto até agora, tudo que a gente viu foi interpretação de texto, figura de linguagem. Sobre o emprego do pronome do texto, é correto afirmar que, no verso, qual está correto? No verso, dando-lhe um ritmo extracorporal, o pronome lhe exerce função sintática de complemento nominal, dando o quê? Um ritmo extracorporal. Dando a quem? A ele. Aqui eu tenho um objeto indireto. No verso, a máquina o fará por nós, o pronome o exerce função de objeto direto, a máquina fará o quê?
Isso. A máquina fará o quê? Isso. Objeto direto. É esta que eu vou marcar. No verso, por que levantar o braço? O termo que classifica-se como pronome relativo? Não. É um pronome interrogativo. No verso, ó máquina, orai por nós. A substituição pela forma orai nos manteria a correção sintática e semântica? Não. Por quê? Ó máquina, orai. Até porque o nos, no, na, nos, nas são objetos diretos sempre. Portanto, aqui, ó máquina, orai. Orai, olha a preposição. Orai por quem? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Errado. Portanto, questão correta 12, letra B. Ok. Texto 3. São 3 textos. Último texto. Quando? Quando você me clica, quando você me conecta, me liga, quando entra nos meus programas, nas minhas janelas, quando você me acende, me printa, me encompassa, me sublima, me funde e me tria, meus pensamentos esvoaçam, meus títulos se põem maiúsculos e meu coração troveja. Vamos lá. 13. Analisando a forma como o poema Quando foi construído e a linguagem nele empregada, é correto afirmar que... 13. É correto afirmar que, embora os vocábulos sejam todos pertencentes ao léxico da língua portuguesa, a acepção em que os verbos foram utilizados não condiz com a norma padrão? Condiz com a norma padrão. Não é a letra A. Letra B. Devido à licença poética, foi possível o uso de palavras e expressões próprias de um universo que não o linguístico para a construção do poema? Que não o linguístico é linguístico, sim. O poeta, ao usar palavras do universo da informática e computação, traz não só para o cotidiano, mas para a linguagem poética, uma percepção moderna da sensação do amor? Moderna? Só porque ele falou de informática é uma percepção moderna da sensação do amor? Não. Há 13 verbos no poema e eles pertencem à linguagem computacional, exceto 3 deles que são usados em diversos universos linguísticos. Sim, correto aqui. Quais os 3 que não foram usados? Meus pensamentos esvoaçam, põe e troveja. O resto, sim, todos pertencem à linguagem computacional. Então, correto, letra D. 13, letra D. Questão 14. Leia as 4 afirmações abaixo referentes ao poema Quando. Quais estão corretas? Quais as afirmações estão corretas? Número 1. No poema, verifica-se a presença de recurso estilístico da anáfora. O que é anáfora? Anáfora é repetição. O que eu usei aqui? Quando. Correto. Número 1, entra. E meu coração troveja, a personificação e o verbo indica fenômeno da natureza? Não. Eu não tenho personificação aqui. E troveja aqui, eu tenho no sentido de personificação na troveja é no sentido de trovejar, sentido figurado. Não é fenômeno da natureza. Portanto, número 2 não entra. No verso, meus títulos se põem em maiúsculos. Vê-se que o sentido é conotativo. Eu tenho sentido conotativo aqui? Tenho. Portanto, número 3 entra. E número 4, quando você me conecta, me clica, há 10 sílabas poéticas? Sim. Quando você me conecta, me clica, vai daqui, clic, clic. Correto. E no poema estava, quando você me conecta, me liga, liga, mesma coisa. Portanto, está correto 1, 3 e 4. 3 aqui nós já tínhamos visto, 4. 1, 3 e 4. A, B, C. Letra C. Esta é a resposta correta. Não tem letra C ali escrito, mas é letra C. 15.
No texto 1 é feita a seguinte afirmação: na verdade, o homem não era necessário. É isto. Já não somos necessários. Considerando os textos 1, 2 e 3, assinale a alternativa cujo trecho melhor traduz essa ideia. Qual ideia melhor traduz? Vamos ver, está pedindo o quê? Qual a ideia de que o homem será substituído pela máquina, né? Qual traz essa ideia? Os mais jovens não sabem nem o que é papel carbono ou mimeógrafo, álcool. Não. Meus títulos se põem maiúsculos e meu coração troveja? Não. Por que cada aparelho de televisão de cada casa, de cada hotel, tem um controle remoto diferente e a gente não consegue usá-los? Não. Agora, quando ele diz, por que levantar o braço para colher o fruto? A máquina o fará por nós. Por que labutar no campo, na cidade? Então aqui ele está respondendo, qual é a ideia, qual representa a ideia de que o homem seria substituído pela máquina? Aqui nós temos a resposta então. Por que levantar o braço para colher o fruto? A máquina fará tudo. Então 15, letra D. Última questão. Sobre os textos 1, 2 e 3 são feitas as seguintes afirmações. Está pedindo quais estão corretas em relação ao que está sendo dito. No texto 1, questão 1, no texto 2, valendo-se da personificação, o poeta humaniza a máquina. Ela pratica várias ações do homem. A máquina pode fazer tudo, até o poema. Correto? Sim. No texto 1 está sendo dito isso. Inclusive, o poeta aqui no texto 1, ele diviniza, né, a máquina. Portanto, número 1, correta, entra a questão 1. No texto 3, há uma resistência do autor? Não há uma resistência do autor. As máquinas se impõem, ditam as ações, as palavras, mas o poeta consegue romper esses limites. Errado aqui, há uma resistência. Não há. Portanto, o número 2 não entra. 3. No texto 1, o autor, diante da encrenca tecnológica, de algum modo, sente saudade do papel carbono e do mimeógrafo? Sim, número 3 entra. Número 4. No texto 1, o autor se mostra pouco entusiasmado com as máquinas. Elas criam problemas porque não conseguem fazer as coisas mais banais. Aqui criam, elas criam, não, elas não conseguem. Não é que elas criam, elas não conseguem. Portanto, não entra a questão 4. Quais estão corretas? Aqui é a letra A, que é 1 e 3 apenas. Então, meus queridos alunos, espero ter podido ajudar vocês com o comentário da prova e que vocês tenham se saído muito bem. Espero que vocês continuem estudando, firmes, que vocês, se não conseguiram desta vez, com certeza vão chegar. Beijo, boa sorte!